Oi, viajantes! Como vocês já viram, hoje eu vou conversar com vocês sobre o coronavírus aqui na Suécia. Eu relutei muito pra falar sobre esse assunto, porque eu tava com medo de falar alguma besteira. A gente tem que estudar muito pra dar a informação correta pra vocês. Eu não quero só fazer achismos, e por isso que eu deixei de falar antes. E também porque todo dia sai uma notícia diferente, todo dia muda uma regra. Eu tava com medo de fazer um vídeo e no dia seguinte já tá desatualizado. É muito complicado falar sobre isso, porque eu não sou uma jornalista, não é mesmo? Eu não tô dando notícias diárias aqui pra vocês. Então eu resolvi falar sobre a minha experiência com a epidemia que tá acontecendo e sobre a Suécia, porque a Suécia tá sendo muito falada, porque a gente aqui não teve a quarentena. Muita gente tá criticando isso, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo pra falar pra vocês, como uma pessoa que mora na Suécia, como que tá a situação por aqui. Eu trabalhava em restaurante, se você já me acompanha em alguns vídeos, você sabe disso. Eu até fiz um vídeo uma semana antes, eu acho, de tudo isso acontecer. Eu fiz um vídeo sobre salário de garçonete aqui na Suécia, se vocês quiserem ver quanto que eu ganhava. Depois disso, eu perdi meu emprego, justamente por causa do vírus. E eu vou falar pra vocês como que tava a situação. No começo de março, aqui na Suécia foi quando as pessoas sentiram que tava ficando sério. Muita gente saiu das ruas, muita gente resolveu trabalhar de casa, muita gente resolveu tirar os filhos das escolas e ficar realmente fazer uma quarentena voluntária. Porque tava todo mundo esperando o primeiro-ministro falar: agora sim a gente vai começar oficialmente a quarentena. E isso não aconteceu. Foi meio esquisito no começo, todo mundo de quarentena, a Itália na época, aqueles números horrorosos, aquela situação trágica, e a gente aqui esperando o primeiro-ministro fechar as escolas, esperando o primeiro-ministro falar pra todo mundo ficar em casa, realmente trancar tudo, mas não. Onde eu tava trabalhando ainda na época, diminuiu bastante o número de clientes, é óbvio, mas eu lembro que a última sexta-feira que eu trabalhei foi um inferno, porque teve muito movimento, a gente não tava preparado, as pessoas estavam esperando 1 hora pra comer um hambúrguer, foi caótico. Eu lembro que eu chorei de tanto estresse que foi, porque a gente não esperava aquele tanto de gente no restaurante, já que a gente estava no meio de uma pandemia, não é mesmo? Então foi bizarro ver tanta gente fora, muita gente pedindo takeaway. Takeaway, quando a pessoa pega a comida no restaurante e vai embora. Mas teve muita gente comendo no restaurante também, teve uma festa no dia seguinte lá no restaurante. Então foi um pouco bizarro no começo. Depois eu fui mandada embora. Eu sei que muitas regras mudaram no restaurante. A gente tá agora na Suécia, eles limitam o número de 50 pessoas no máximo em um estabelecimento. Os bares ainda estão abertos, os restaurantes estão abertos, nada fechou. Só que tem algumas regrinhas como essa de 50 pessoas em um bar só. Outra coisa, os trabalhadores dos restaurantes, pelo menos no restaurante que eu tava trabalhando, eles tiveram que diminuir a carga horária de trabalho para 25%. E não 100% mais. Ou seja, se você trabalhasse 40 horas por semana, eles vão diminuir mais do que a metade da sua carga horária. E aqui na Suécia, se você não sabe, aqui na Suécia a gente, principalmente para quem trabalha em restaurante, a gente recebe por hora. Então imagina, você trabalha 40 horas por semana e do nada você vai trabalhar, não sei, 10 horas. É uma queda muito drástica no seu salário. Então o governo sueco resolveu ajudar as empresas, os trabalhadores, e eles vão dar um dinheiro a mais também para todo mundo para equilibrar um pouco o salário. Quem perdeu o salário se fudeu, como eu. Faz mais de um mês fiz o pedido do seguro-desemprego, né, que a gente diria aqui. E tá muito complicado, porque eles não me responderam. Eles já fizeram um comunicado de que tá demorando bastante para todo mundo receber, tá demorando bastante para as pessoas serem aprovadas. Eu ainda não sei como que vai ser minha vida. O muito doido daqui desse seguro-desemprego da Suécia é que você tem que continuar procurando emprego, você tem que estar ativamente procurando
um emprego para você ter esse direito do seguro. O que é muito doido, porque como que você vai conseguir um emprego no restaurante no meio de uma pandemia? Sendo que tá todo mundo perdendo o emprego. É bizarro. Eu falo muito, né, gente? Desculpa. As ruas, no começo, estavam bem vazias. Os trens estavam vazios, mas isso mudou muito de semana pra semana. Na verdade, os números estavam crescendo, mas as pessoas realmente relaxaram bastante, já que a gente não teve o lockdown. Aqui é começo de primavera. E imagina, você tá 6 meses vivendo no menos em temperaturas negativas ou temperaturas muito baixas, e aí começa a primavera, o sol começa a aparecer e todo mundo quer ir pra rua. A gente tá esperando esse momento por muitos meses, sabe? O inverno aqui é muito rigoroso, então as pessoas não aguentam ficar em casa. Eu acho que isso também foi um dos motivos pro governo não determinar a quarentena. Foi até uma coisa que eu vi num outro vídeo de um rapaz. Realmente o governo confia nas pessoas, nos cidadãos. Os cidadãos confiam no governo. Então tem essa confiança mesmo de que se é assim que eles decidiram, então é assim que deve ser. Eu não acho que essa tática seja muito eficiente em países como os Estados Unidos e o Brasil. Eu realmente acredito que a gente tem que ficar de quarentena, que tem que ficar em casa. Eu tô em casa há muitos dias. Eu saí algumas vezes pra mercado e pra coisas pequenas e depois eu voltei. O meu namorado trabalha em escola infantil. As escolas infantis não fecharam aqui na Suécia justamente porque tem muita gente que vai trabalhar, tem muita gente que é enfermeiro, que é médico e precisa colocar a sua criança em algum lugar, e por isso que as escolas continuam abertas, o que foi ótimo. Imagina 2 pessoas desempregadas nessa casa, ia ser um caos. O que se pode ver hoje é que as pessoas estão muito relaxadas quanto a isso. Quando você vai na rua, não parece que você tá no meio de uma pandemia. Os bares estão cheios, as ruas estão cheias, os parques estão lotados. Realmente não parece que tá tudo isso acontecendo nesse momento. É um pouco doido. Porque eu que não saio todo dia, eu que tô em casa a maior parte do tempo, porque eu não tô trabalhando, então justamente eu posso ficar de quarentena, saio na rua, eu vejo tanto de gente, eu fico assim, o que tá acontecendo? Não existe coronavírus na Suécia. Aqui tá tudo normal. Não existe quarentena, ninguém tá doente. Eu fui numa consulta, por isso que eu saí de casa hoje, depois de não sei quantos dias, semanas em casa. Daí, olha, mano, tá mó sol, tá tipo primaverona, e a galera tá realmente nem aí. Esse povo aqui tudo são todas as pessoas que foram demitidas por causa do coronavírus. E agora eles têm tempo livre pra aproveitar a vida. Gente, as velhinhas ali, ó, tudo curtindo o solzinho. Ai, meu Deus. Não tem lockdown aqui de jeito nenhum. Olha o tanto de gente na rua. Olha o tanto de gente no parque. Pandemia? Não, I don't know this word. Mas eu vou falar pra vocês os números, porque os números não mentem jamais. Já diria a Natália Arcuri. Hoje, dia 7 de maio, a gente tem um número de 24.623 confirmados sem o coronavírus. A maior parte desse número é aqui em Estocolmo, que são cerca de 9.000 pessoas confirmadas. O número de pessoas em UTI aqui é 1.645 e o número de mortos já ultrapassa 3.000 pessoas. A grande maioria dessas pessoas que deram ao óbito foram realmente os idosos. Na verdade, a maioria desses casos de morte aconteceram com idosos que moravam em casa de repouso. Essa luz, gente, o que eu faço com essa luz? Tem até uma mulher sendo investigada porque ela trabalha numa casa de idosos com a confirmação de que ela estava com o vírus e ela foi trabalhar mesmo assim. Mas ainda estão investigando esse caso e eu acho que é bizarro se isso for verdade. Que macabro. Aqui na Suécia tem um número bem maior que os outros países ao redor que fizeram a quarentena. É muito difícil, porque tem mais de 3.000 pessoas mortas no país de uns 10 milhões de habitantes. Eu acho que é um número grande. 9.000 confirmados só aqui em Estocolmo. Muitos idosos morrendo. Tá até se falando sobre
um caso de um garoto, de uma criança que morreu e eles estão pesquisando se ele morreu de coronavírus. Ainda não foi confirmado. É muito complicado dar essas notícias porque pode ser que amanhã eles confirmem que não, que ele não morreu disso, ou que sim. Sobre a minha perspectiva, eu acho que a Suécia tem uma estrutura boa para as pessoas trabalharem de casa, para as crianças estudarem em casa. Não é a mesma coisa que no Brasil, tem uma desigualdade social gigantesca e que tem muita gente que não tem acesso à internet. Aqui todo mundo vive bem, cada um no seu quadrado. Eu acho que essa é uma forma boa de falar como que é mais ou menos a vida aqui na Suécia. Eu acho que é por isso que dá para se controlar com a questão do vírus. Diferente do Brasil, que a gente sabe que nas favelas todo mundo mora muito perto um do outro. É muito difícil para eu falar sobre isso, eu não tenho uma opinião formada. Quando eu leio uma coisa eu penso, nossa, é verdade. Quando eu leio outra coisa eu fico, nossa, é verdade. Então é muito difícil. Eu tenho medo de falar uma coisa que eu vou me arrepender, então é muito complicado, porque é um assunto muito, muito sério. É assim que tá acontecendo aqui na Suécia. A gente tá livre pra sair, livre pra fazer muitas coisas. No meu dia a dia, isso tá sendo bom, porque a gente pode passear, fazer uma caminhada na floresta, a gente pode tomar um café, distanciando das pessoas, mas a gente pode ir, sabe? A gente tem uma certa liberdade e ninguém quer chegar perto de ninguém, mas todo mundo quer curtir a sua liberdade. Até agora, pra mim, tá sendo ok. Eu acho que eu ia ficar um pouco doida se eu tivesse que ficar trancada o tempo inteiro, ainda mais com o verão chegando, com o calor chegando. Eu aproveitei alguns dias, sim, eu fui na rua, parecia que não tinha nada acontecendo, mas a maioria dos dias eu tô realmente em casa há muito tempo. Enfim, gente, eu acho que deu pra vocês terem uma noção de como estão as coisas por aqui. Eu acho que eu não fui muito do lado técnico da coisa, porque eu não sou uma jornalista, eu não quero dar informações erradas pra vocês. As informações que eu vi foram de um site oficial daqui da Suécia, então eu sei que esses números que eu dei tão certos. E de restante, sobre falar se eu acho certo a Suécia não estar de quarentena ou não, aí pra mim tá bom, só que eu não sei de uma maneira geral se é realmente muito bom, sabe? Eu só quero dizer, eu acredito sim que a gente tenha que ficar em casa, eu acredito sim que a gente tenha que evitar o máximo de sair e de se aglomerar. Meu Deus, não se aglomerem, pelo amor de Deus, isso é muito sério. A gente vai ficar falando de números, eu acho que a gente vai perdendo a noção. É realmente alguém que era avô de alguém que tinha uma história. É muito bizarro o que tá acontecendo. Se cuide, gente, e fique em casa, sim, se você pode ficar em casa. Eu não podia ficar em casa quando eu tava trabalhando e eu tava com muita raiva, porque eu trabalhava em restaurante, eu tava me expondo, eu não queria me expor, e todo mundo falando, fica em casa, vai tomar no cu. Se você puder ficar, fica. Se você não puder, se cuida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Até mais.